Neste episódio do podcast Equilibrando Pratos, trouxemos duas profissionais para debater sobre um tema que é de interesse de todo mundo, com o título de Você tem fome de quê? Trouxemos doutora Márcia Lopes, psicóloga, e a nutricionista comportamental Bruna Cândido. Será que a nossa fome é sempre fome de comida? Essa é uma pergunta que iremos responder nesse episódio especial. Muitas vezes, a nossa fome é fome de acolhimento, fome de reconhecimento e fome de afeto. Vamos discutir sobre esse tema. Aproveite esse episódio. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Equilibrando Pratos. Já estamos no 6º episódio da 2ª temporada desse podcast. E hoje, pessoal, teremos um episódio que vai ser assim emblemático para trazer muitas curiosidades, muitos assuntos relevantes e importantes para vocês. Para vocês ainda que não conhecem o projeto podcast Equilibrando Pratos, nós temos como objetivo falar sobre os diversos desafios da vida moderna, buscando a reflexão para que todos vocês reflitam melhor a respeito desses desafios que estão aí no nosso dia a dia, que a gente sempre busca aí equilibrar melhor os nossos pratos entre a nossa vida, entre o nosso corpo e a nossa mente. Para você que ainda não me conhece, eu sou a Thaisa Wendhausen, eu sou engenheira agrônoma, sou host e fundadora desse podcast, e além da minha área do agro que eu amo, sou apaixonada, também tenho uma paixão pela área das ciências do comportamento, que englobam aí a psicologia, engloba aí a ciência das emoções e todos diversos assuntos que vocês já estão acostumados de ver aqui no nosso podcast. Hoje, pessoal, eu gostaria de agradecer muito a presença de duas profissionais encantadoras que estão aqui conosco hoje. Você tem fome de quê? Esse é o nome do nosso episódio de hoje. E para falar sobre isso, você tem fome de quê? Trouxemos duas profissionais, que é a psicóloga Márcia Lopes. Seja muito bem-vinda, Márcia, novamente estando aqui conosco. Hoje não como co-host, a Márcia hoje será a nossa convidada especial para falar sobre comportamento e nutrição. Certo, Márcia? Sim. Márcia tem mais de 30 anos de experiência na área de terapias cognitivo-comportamental, não é mesmo, Márcia? Sim. E trouxemos também, pessoal, uma outra convidada, que é a nutricionista Bruna Cândido. Seja muito bem-vinda, Bruna. Muito obrigada. Primeira vez no nosso podcast. E a terceira vez, Márcia, que você está participando conosco, já é o terceiro episódio, já é o que eu terceiro tenho episódio. participado. Quero agradecer mais uma vez. Imagina. É uma experiência incrível e eu tenho certeza que vocês vão adorar o assunto de hoje. O assunto de hoje promete. Bruna. Promete. Nutrição clínica e comportamental. Que interessante, hein, Bruna? Muito interessante, né? Eu Precisamos. sou suspeita para falar. Eu acredito. Agora, esses trabalhos de integração, hoje nós estamos, eu vejo que em muitos assuntos, as abordagens, elas têm sido integrativas, né? Os problemas, eles precisam ser tratados de uma maneira multidisciplinar. Gente, é uma alegria tê-las aqui no nosso programa. Obrigada e seja bem-vinda também, Bruna. Obrigada pelo convite. Pessoal, antes de dar prosseguimento ao nosso assunto de hoje, que promete, vai render várias polêmicas, gostaríamos aqui de fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores do podcast Equilibrando Pratos. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a nossa patrocinadora 1, que é a Clínica de Estética Avançada Patrícia Marchiori. Essa clínica fica localizada na cidade de Mojimirim, aqui no estado de São Paulo. É uma clínica de estética avançada que oferece diversos tratamentos aí de pele. E eu gostaria de dar ênfase aqui ao tratamento com Botox, que o Botox ele não é um tratamento apenas para linhas de expressão, é um tratamento que pode prevenir o envelhecimento precoce, é um tratamento que até é utilizado para combater o suor excessivo. Trazemos essa curiosidade. Então, não
não deixem de conhecer o espaço da doutora Patrícia Marchiori, a Clínica de Estética Avançada. Um agradecimento especial à nossa patrocinadora 2, que é o Desejo de Spa e o Desejo de Bronze. O Desejo de Spa é um spa localizado no centro da cidade de Mogi Guaçu. É o espaço da proprietária da Natasha Carriço. Nesse espaço, ela oferece diversos tratamentos para você tratar a sua beleza, para melhorar a autoestima, massagem, tratamento relaxante para os pés, massagem com pedras quentes, spa das unhas, bronzeamento artificial. É um espaço incrível. As meninas são super bem preparadas para atender diversos públicos, tá, pessoal? Homens e mulheres. E um agradecimento especial também à nossa patrocinadora 3, a nossa querida Bárbara Ribeiro, que é Life Planner, corretora franqueada da Prudential. Bárbara, ela é especializada para fazer planejamento financeiro e proteção em vida. Ela atende brasileiros, tanto aqui no Brasil, quanto brasileiros também no exterior. Pessoal, voltando aqui ao nosso programa, que está interessantíssimo hoje. Vamos falar de muitas coisas polêmicas, não vejo a hora. Vamos começar com o básico, meninas. Quando nós falamos que a comida, ela não é apenas comida. Márcia, traga para nós os seus insights. Muito bem. Quando a gente fala que a comida não é só comida, nós estamos falando das nossas emoções. Então, o que acontece? As pessoas, muitas vezes, elas buscam na comida a resposta para muitas perguntas, né? Então, nós entramos na fome emocional. O que é a fome emocional? A fome emocional, ela não tem, por exemplo, o estômago, ele não ronca, né? Ele não traz fraqueza e ela aparece de repente. Muitas vezes até depois do almoço, depois do jantar. E o que isso significa? Que existe algum gatilho, algo que aconteceu com essa pessoa e que ela precisa resolver. Então, por exemplo, um estresse, um tédio, uma tristeza. Então, ela vai buscar na comida um conforto para suas questões, entendeu? Então, a comida que ela está procurando é uma resposta para a emoção que ela sente naquele momento. Você concorda, Bruna? O que você acha? Sim, concordo. E é muito importante a gente sempre falar a diferenciação, né, da fome fisiológica da fome emocional, né? E a fisiológica justamente é isso que a Márcia trouxe. O estômago roncando, aquela sensação de vazio. Aí a pessoa pensa, eu comeria uma refeição completa, um prato completo? Se a resposta for sim, é uma fome fisiológica. E como a gente sabe que é uma fome emocional, muitas vezes? Aquela vontade do doce. Do doce. Uhum. Ai, que vontade de comer um chocolatinho. E isso, muitas vezes, é uma percepção que, quando a gente começa a reparar, pode ser uma fome emocional. Porque... Uma dica interessante. Uhum. Se a pessoa diz que está com fome, oferece um prato de arroz com feijão. Se ela estiver com fome, ela come. Pode ter ovo ou não. Ela vai comer o arroz e feijão. Uhum. Agora, se for fome emocional, ela vai procurar o docinho, o chocolate, o salgadinho. Mas será que todas as vezes, então, que a gente está com vontade de comer um doce é uma fome emocional? Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Até porque, pensando aí na fase de TPM das mulheres, né? A gente sente aquela falta do confortozinho. E muitas vezes a gente recorre a um chocolatinho, né? Sim. Porque o chocolate libera serotonina no nosso corpo, que dá aquela sensação de conforto, muitas vezes. Então, necessariamente, nessa fase, por exemplo, não é uma fome emocional. A fome emocional pode vir acarretada de uma emoção e aí a pessoa perder a mão dessa quantidade aí alimentar que ela está comendo de chocolate. Aí sim pode virar uma fome emocional. Sim. E é muito comum, a gente vê muito em mulheres, né? Tem essa compulsão mais por doces, né? Os homens não têm tanto isso, né? Como é que você percebe isso no teu consultório, Bruna? Homens também têm, mas
realmente não Acarreta mais a não, mulher, né? acarreta sempre mais as mulheres. Mas eu acho que pelo fato do que eu acabei de falar, delas sentirem hormonal, sentir esse conforto com os doces, né? Então, a mulher se sente muito mais acolhida. Quem nunca comeu um chocolatinho e depois que comeu o chocolate falou, meu Deus, que delícia. Isso, exatamente isso. Era disso que eu precisava. Então, sim, as mulheres procuram mais doces no geral do que os homens. E eu vejo também que é uma questão de comportamento que a gente habitua, né? Muitas vezes, depois do almoço, eu tenho que comer uma sobremesa. Ou vai comer... E aí, a gente, quando vai na nutricionista, a nutricionista fala, não, coma uma fruta, né? Comer uma fruta depois do almoço, depois de uma refeição, ela é sempre mais benéfica, né? Por questão das... Sim, só que o chocolate muitas vezes é benéfico para nós também, né? Sim. Nesse caso. Então, é entender que as pessoas, elas podem comer o chocolate, mas desde que seja a quantidade correta, que elas tenham essa percepção da alimentação. Essa quantidade que eu tô comendo já é o suficiente para mim. Né? Não precisa ser uma barra inteira, uma caixa de bombom inteira, porque aí realmente vira uma compulsão, né? E a gente não percebe ali no momento da alimentação, porque muitas vezes vem acarretado, né, Márcia, de uma emoção, né? Então, ansiedade, estresse, né? Então, geralmente sempre vem ali com uma emoçãozinha quando a gente acaba excedendo essas quantidades alimentares. Pessoal, agora falando em estresse, correlacionando com a questão do comportamento alimentar, quem que não é estressado hoje, ansioso, doutora Márcia? Você conhece bem? O estresse faz parte... Então, o estresse, ele faz parte da nossa vida e ele é ótimo, né? Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem. Então, por exemplo, o que causa estresse? Casamento, separação... mudança de emprego, promoção, mudança de uma cidade. Então, veja, eu falei coisas boas e coisas ruins, não é verdade? Sim. Então, as coisas boas, tanto as coisas boas como as ruins, ela nos propicia a fazer mudanças na nossa vida. E aí, o que acontece? O estresse, ele tem uma primeira etapa, que nós chamamos de alerta, que é a fase positiva e interessante do estresse, que é a boa, né? E o que acontece? O estresse, ele pode gerar também tensões, mesmo que sejam coisas boas. E tudo bem. Qual que é o X da questão? É você se adaptar àquela situação. Se você consegue se adaptar, o que vai acontecer? O estresse, ele vai ser muito positivo para você. Então, a gente vai ter o estresse e o descanso. O estresse e o descanso. O problema é quando você não consegue se adaptar ao estresse. Então, ele entra na fase da resistência. Depois, se você continua não se adaptando, você entra na fase da pré-exaustão até a exaustão. Normalmente, na fase da pré-exaustão, as pessoas já começam a perceber algumas questões mais físicas, mais fisiológicas. E a gente precisa buscar... começa a aparecer também no alerta, mas ele fica mais intenso na pré-exaustão. Então, por exemplo, você acaba tendo uma gastrite, você acaba tendo um problema na pele. Dermatite. A insônia você pode ter um pouquinho antes também. Tem o burnout também, que ele acontece na pré-exaustão. Então, nesse momento, as pessoas são obrigadas a procurar ajuda, pelo menos do médico. Sim. Entendeu? Então, o estresse, ele é importante na nossa vida. Imagina só, é como se fosse uma plantinha, né? Imagina uma plantinha no vasinho. O que é importante? Que a gente coloque um pouquinho de água todos os dias, ou dependendo da planta, uma vez por semana. Agora, se eu encharcar de água, o que vai acontecer com a planta? Ela tem uma capacidade de absorção, né? Num determinado tempo. Né? Isso. Falando de planta, né? Isso. Então, exatamente, perguntei para a pessoa certa. E se não tiver água? Tem que ter na quantidade certa, no momento certo, até porque depende da planta também, precisa de mais, precisa de menos. Então, o estresse é isso, é como se fosse essa água na plantinha. Nós precisamos de estresse de vez em quando, para que a gente se mobilize, para que a gente se desenvolva, para que a gente cresça.
Exato. Entendeu? Então, é a motivação. Agora, se tiver demais, não é bom, e se tiver de menos, também não é bom. Sim. Estou me lembrando muito aqui, fazer um parênteses, estou me lembrando muito da aula que eu tive com o Daniel Goleman na pós-graduação, quando ele fala sobre a questão das pessoas, as pessoas acabam desenvolvendo resiliência quando elas conseguem, justamente, nesses períodos, quando a pessoa começa a perceber que ela está no período de estresse, que ela consegue fazer pequenas pausas, né? E fazer lá, recorrer a respirações, a meditação, etc., para promover um relaxamento, para que ela consiga, de repente, voltar para aquele estresse, digamos, para aquela coisa que ela está diante do enfrentamento do problema, e que ela consegue fazer essa recuperação, e isso vai desenvolvendo a tão querida, famosa resiliência, né? Isso, perfeito. O que acontece? Importante. Traduzindo, aprofundando um pouquinho mais. O que é importante para o estresse? O que é importante para a nossa vida, de uma forma geral? Não é segredo para ninguém, embora muitas pessoas não sigam. Relaxamento, então fazer respirações, fazer uma meditação, alimentação saudável, atividade física. Tá? Então, esses 3 pilares nós temos que manter para o resto da vida. É o tal do equilíbrio, né? Isso. Como que a gente equilibra os pratos, né? Exatamente. Uma alimentação, meditação e exercício. Isso. Então, quando a gente está seguindo essa orientação, a gente consegue se adaptar às situações. Lidar melhor com Lidar estresse. melhor. Agora, eu estou tendo dificuldades, então eu vou procurar também uma psicoterapia. Tá? Então, são os 4 pilares indicados para trabalhar com as pessoas que têm dificuldades do estresse. Porque na psicoterapia nós vamos trabalhar estratégias e alternativas para que você consiga se adaptar àquele estresse que está acontecendo. Então, por exemplo, eu já tive casos de pessoas que mudaram, né, para a cidade, que não conhecia ninguém, não conseguia emprego e acabavam entrando numa depressão profunda. Sim. Então, o que está acontecendo com essa pessoa? Ela não está conseguindo se adaptar àquela mudança que ela está vivendo. Então, o que essa pessoa fez foi buscar psicoterapia e hoje essa pessoa e outras pessoas também já estão voando, porque elas conseguiram aprender como lidar com essas questões. E aí, voltando aqui para o tema central, toda essa questão do gerenciamento ou não gerenciamento do estresse, ele está correlacionado com o comportamento alimentar. Com certeza. Não é mesmo, Bruna? Aí, aproveitando isso, gente, eu gostaria de trazer aqui sobre a questão da obesidade, porque assim, não tem como a gente falar sobre programas de emagrecimento, problemas comportamentais, estresse, ansiedade, comportamento alimentar. Né? Não tem como a gente falar sobre isso sem trazer dados e questões aqui da obesidade. Eu fui pesquisar, eu fiquei assustada com o que eu li, tá, gente? Então, assim, não tem como a gente não falar sobre isso. Então, eu vou falar aqui alguns números, tá? No mundo, são mais de 1 bilhão de pessoas que vivem com obesidade, gente. Isso é mais de 12,5% da população está obesa. Sim. E entre 1990 e 2022, ou seja, em 22 anos, nós tivemos um aumento de 360% de pessoas obesas no mundo. Passou, então, de 221 milhões para mais de 1 bilhão. Gente, isso São dados Já preocupantes, e a tendência é piorar, né? Tudo indica. Já tem um dado aqui até 2030, aqui no Brasil, o Brasil em 2024 registrou 9 milhões de pessoas com obesidade, né? A obesidade, ela afeta 24,3% dos adultos e ela sendo mais prevalente em homens entre 45 e 54 anos. Quero que vocês comentem isso. Com uma taxa de 32,6%, ou seja, a média é 24,3%. Agora, quando a gente vai para o gênero, né, para o homem, 32,6% dos homens estão obesos, né, entre 45 e 54 anos. E até agora vem esse dado, gente. Até 2030, estima-se que 119 milhões de adultos brasileiros
estarão com sobrepeso ou obesidade, o que representará cerca de 68% da população, gente. Muito preocupante, né? 68% da população adulta até 2030 estará com sobrepeso ou obeso neste país. Eu pretendo fazer parte do outro grupo. Eu também. Todos nós, né? Todas nós, né, gente? E até falando um pouquinho disso, esses dados, se a gente for pegar anos atrás, né? Sei lá, 1960, 1970, o número de obesos não era significativo, né? E por que hoje em dia teve esse crescimento, essa mudança, né? E esses dados que são super preocupantes, né? As indústrias, né? Os alimentos industrializados hoje fazem muito parte da alimentação da população no geral. Por quê? São alimentos fáceis, mas em contrapartida são alimentos ricos em sódio, gordura, né? Que muitas vezes não são benéficos para a nossa saúde. E aí vem a questão emocional junto, né? Muitas vezes as pessoas não têm o controle de ansiedade, o controle de estresse, então esse estresse não tem só uma aguinha, né? Tá muito regado ali, então a pessoa não sabe controlar essa emoção e acaba descontando na comida. Junto com isso tem muita pressão no trabalho, no atingimento de metas, no ter que ser X, né? Tem que ter o carro Y, tem que se vestir. As cobranças, né? As imposições, né? As imposições, né? Sim. Que até mesmo hoje a sociedade faz, né? Então, é um mix. É um mix para gerar tudo isso. Inevitavelmente, porque quando a gente para para pensar, né? Na época das nossas avós, das nossas mães até, não tinha iFood, né? Eu quero comer um churros. Nossa, gente, eu pedi um churros semana passada. Depois eu me arrependi, viu, Bruno? Foi só um dia. Não tem problema. Foi só um dia, mas eu fiquei passando tudo mal. Bem. Eu fiquei passando mal, né? Então, assim, não tinha iFood. Então, as pessoas tinham que cozinhar, tinham que comer comida, né? Sim. Comer comida de verdade, né? Então, assim, eram hábitos. Existia uma horta no quintal, um galinheiro. A socialização no momento do preparo das refeições, Isso. no momento de sentar à mesa, né? Nos momentos de refeição. Hoje em dia, a gente pode reparar que eu tenho até conversado muito com os meus pacientes em consultório, justamente o não comer em frente em telas. Porque hoje as pessoas não prestam mais atenção na composição do prato, acabam excedendo ali, comendo muito rápido, não prestam atenção na alimentação. E aí, muitas vezes, vem com uma distração de telas, né? Seja televisão, celular. E isso atrapalha também, né? Sim. Você não tá focado no alimentar. No alimentar. Uhum. As pessoas vivem muito hoje no automático, né? Eu até falo nesse modo robotizado, né? Que parece que a gente tem, muitas vezes, uma programação. Então, é o acelero, né? Sim. É o tempo todo. Nossa, mas eu tenho compromisso, eu tenho que fazer compra, eu tenho, né? Então, não tem uma organização, vive nesse modo automático e muitas vezes não presta ali atenção nos momentos essenciais das refeições. Isso é muito interessante. Eu vou fazer 40 anos esse ano, que eu estava comentando com você, Bruna. E eu vou na nutricionista, eu passo com nutricionista desde meus 15 anos. Então, durante todos esses anos, eu aprendi muitas coisas. Eu lembro que uma das coisas muito importantes que a nutricionista ensina é assim, aprenda a mastigar. Né? Porque quando você aprende a mastigar, bom, primeiro que vai trituradinho lá pro estômago, já facilita a absorção de nutrientes, todo esse, né, blá, blá, blá. E tem uma correlação também com a produção do hormônio. Quando você está mastigando, você induz o cérebro a produzir o hormônio da saciedade, não é isso, Bruna? Isso. O hipotálamo, que é uma parte do nosso cérebro, ele é o receptor da fome e da sede, né? Então, parece muito chato, né? A gente cresce ouvindo, não, você precisa ter um mínimo de tempo de 15 minutos de refeição, você precisa mastigar bem, mas realmente é necessário, porque até quem busca o emagrecimento, isso é muito importante, né? Você sentir o sabor do alimento, você mastigar devagar, lentamente, sentindo o sabor, ajuda nesse processo de absorção do alimento também, né?
E, consequentemente, quando você come num tempo correto, você se sente mais tempo saciado. Pode perceber, quando a gente come mais rápido, parece que não faz digestão direito. E tem fome, Dá né? fome. Passa o quê? 1 hora e meia, a gente já começa a sentir fome novamente. Mas por quê? Porque o corpo ali correu para fazer digestão, não fez uma absorção correta. Até eu tenho me policiado pra não, tipo assim, não vou comer não. Celular, não, deixa de lado. Mas é que tem vezes que não tem jeito, né? Porque assim, o tempo, às vezes quando você para, assim, parei pra comer, é o tempo que você tem lá, trocentos áudios pra ouvir, é que você coloca, né? A pessoa vai falando, tá. Mas não adianta, você não tem concentração. Exatamente. Mas isso, eu até brinco com os gera meus ansiedade. pacientes. Gera ansiedade. E gera ansiedade. Gera ansiedade. Eu até brinco, né, que nós temos hábitos desde pequenos, né? E um deles é um exemplo bem, bem bobo, assim, mas que faz todo sentido. A gente escova os dentes todos os dias, né? São hábitos que a gente tem da nossa rotina. Quando a gente começa e quer começar essas mudanças de hábitos, o da alimentação é um deles. Então, quando a gente trabalha esse momento da refeição aos poucos, dosando aos poucos, separar a tela, deixar de assistir, a gente vai começando a sentir mais o corpo, se conectando mais com o corpo e vendo o essencial que isso é para nossa alimentação. Sim. É o tal do não ser a multitarefa, né? Que a multitarefa traz a ansiedade, não é benéfico, você não acaba não fazendo nada direito. E são hábitos depois que vocês vão acostumando ali com o tempo a deixar o celular, telas de lado. Eu tenho me policiado para isso, gente, mas confesso que nesse mundo, né, nessa vida louca que a gente vive, né, esse negócio da tal da alta performance, que você tem que ser um monte de coisa. Mas já é um começo, se você está tentando, já é um começo. Né? Já tem a Com consciência. certeza. Já trouxe para consciência, Já né? trouxe para consciência e já está procurando fazer alguma coisa, porque a mudança ela não acontece de um dia para o outro. Que é isso que acontece nesses tratamentos. As pessoas vão numa expectativa mágica. E mudança não é magia. Mudança é persistência, é rotina, é promover ações de pouco a pouco, que é isso que vai dar sustentabilidade para o resultado. Márcia, eu queria que você comentasse a questão da obesidade. O quanto que isso está correlacionado com os transtornos mentais. Ou seja, eu queria saber o seguinte, da galera que é obeso, que tem problema com obesidade, qual o percentual dessa galera que tem um transtorno mental associado? Você consegue? Existem estudos que diz o seguinte, as pessoas obesas, das pessoas obesas, de 30 a 60%, de 30 a 60% têm transtornos mentais. Quais são esses transtornos mentais? Transtorno de ansiedade generalizada, que é o famoso TAG, é a depressão, a própria compulsão alimentar e, em alguns casos, o transtorno de personalidade e o TDAH. Então, muitos deles atuam comendo, né, com a compulsão alimentar, e outros transtornos é mais do impulso, né? Ele tem uma impulsividade alimentar, tá? E sabe o que é interessante, Thaisa? Que é assim, os transtornos alimentares podem gerar a obesidade e a obesidade também pode gerar os transtornos. Como que funciona? Então, por exemplo, aquelas pessoas que têm o transtorno mental, então o que acontece? Ele vai ter a compulsão para satisfazer aquela emoção negativa, né? Para lidar com a satisfação negativa. Ele não tem uma outra forma para lidar. O que ele aprendeu, o recurso que ele aprendeu é a comida, através da comida, tá? Nós temos muitas medicações que acabam ajudando no reganho de peso. Então, isso é uma conversa importante com o psiquiatra, para que ele saiba da sua tendência, se for seu caso, e pedir para que ele substitua por outra medicação. Isso não significa que não deve tomar medicação.
Deve, porque faz sim. parte do tratamento e é importante, Uhum. tá? Então, essas questões, eles acabam influenciando na obesidade, tá? Por outro lado, aquelas pessoas que já são obesas, o que acontece? Existe o estigma social, onde as pessoas vão ficar mais ansiosas, mais depressivas, vai aumentar a baixa autoestima devido ao seu estado de obesidade, tá? Então, essas questões também vão influenciar na ansiedade, na depressão, na baixa autoestima, e assim vai, né? Parece que é um ciclo vicioso, né? As coisas, elas acabam se interrelacionando, né? Uma coisa puxa a outra. Sim. Meninas, pergunta agora para vocês duas, porque tem tudo a ver, né? Nutrição comportamental, psicologia. Tem muita gente que sente aquela coisa à noite, assim. Nossa, meu Deus do céu. De dia, durante o dia eu até vou bem na alimentação, mas chego em casa, que vontade de comer tudo, Uhum. né? Tem muita gente sofre disso, né? Sim, a compulsão alimentar, né? Como que vocês veem, como que a gente pode identificar se é a tal da fome física, se é a fome emocional? Por que acontece isso? E por que acontece isso mais à noite, quando as pessoas chegam em casa? Então, à noite não tem tanta distração, né? Isso que eu- Não tem o trabalho, não tem atividade física, quando faz, né? Não tem aquilo que eu preciso focar. Não tem os meus filhos, tá todo mundo dormindo. Então, é um momento do vazio. É um momento do vazio, Olha eu vou na só, geladeira. meu Deus, O que eu posso fazer, né? O que eu vou fazer? Acho que eu vou comer alguma coisinha. O momento do vazio. mas é um vazio interno, né? Onde eu fico Não é o vazio lembrando do das estômago, coisas. necessariamente. Não necessariamente, porque eu devo ter jantado, né? Sim, E é o vazio emocional. é o emocional. Então, busca lá na geladeira encontrar solução para os seus problemas. Um conforto, Um muitas conforto. vezes. Né, Bruna? Uma companhia, né? Sim. Que muitas vezes é um escape ali, né? Para aquele momento que a pessoa não tá sabendo lidar com os pensamentos, com as emoções, né? Então ela recorre muitas vezes a comer algo. Então, vem a noite, vem o silêncio, muitas vezes. E nesse silêncio, a gente... Muitas vezes é o momento que a gente tem para encontrar com a gente mesmo. Uhum. E se você tem questões ali que você não está bem resolvido, não está se aceitando muito, aí o negócio vai na comida. Ou dar uma beliscadinha. Dar uma escadinha, ou bebida alcoólica, né? Normalmente recorre mais aos vícios, né? Sim. A gente observa que são pessoas que não têm muitos recursos para resolver problemas. Sim. Entendeu? Então, fica, né, com aqueles pensamentos sabotadores, fica criando problemas dos problemas que existem e muitas vezes problemas que não existem. Sim. E aí vai gerando aquela bola de neve. Por isso que é importante procurar um profissional Sim. quando você se observa nesse momento, tanto o nutricionista como o psicólogo. O nutricionista ajudando muito aí na parte de reorganização da rotina, dos horários de alimentação, né? Respeitando as vontades, e a psicologia que é essencial também para a pessoa entender Sim. ali esses momentos de emoção, né? E como ela pode trabalhar isso. Não, perfeito, meninas. Porque assim, o que eu vejo é que quando a gente fala de recursos para resolver os problemas, bom, pensando que a gente vai, agora eu vou falar com a audiência aqui, pensando que a sua vida é resolver problema, não é mesmo? A vida de todo mundo aqui é resolver problema, né? Eu tenho dito muito que eu tô numa fase da minha vida que eu tô escalonando o BO, sabe? É o BO maior por menor, tem muitos, né? Então você faz uma classificação do BO e você escalona para resolver, e a gente não vai resolver tudo do mesmo jeito. Agora, desenvolver, então assim, entendendo que nós teremos problemas a vida inteira para resolver, isso significa viver, tá aí dada a importância da gente desenvolver esses recursos que a Márcia está trazendo aqui para nós, esses recursos psicológicos, para que a gente consiga lidar com os problemas de uma forma mais
leve, Uhum. equilibrada, né? Por isso que o nosso programa aqui, equilibrando pratos, né, gente? Qual é o prato que eu vou equilibrar, Uhum. né? Qual é o prato que eu não Exatamente. vou equilibrar? É o tal do escalonar BO, né? Escalou no prato, né? É o escalou no prato. Então, assim, a importância da pessoa desenvolver os recursos para resolver os seus problemas Uhum. e não, de repente, usando a comida, né, Bruna? Porque a nutricionista fala que a comida é para nutrir o corpo. Com certeza. E não, de repente, para nutrir um vazio existencial. Uhum. Né, gente? Exatamente. E isso também, muitas vezes, essas compulsõezinhas começam também, além das emoções, né? Pelo fato das pessoas hoje fazerem muitas dietas restritivas, né? E demonizar algum alimento, né? Não, eu não posso, por exemplo, você falou, eu comi um churros, né? Nossa, meu Deus. Então, assim, nós temos vontade, nós temos uma bagagem cultural, nós temos momentos de socialização. Então, a privação, quando a gente se priva muito, a gente vive em ciclos, né? E muitas vezes vem acarretado aquele efeito sanfona, né? Uhum. E aí, o que acontece? A pessoa se priva de tudo que ela gosta, porque ela... Não, eu tenho que cortar carboidrato, tenho que cortar gordura, aí come uma quantidade maior de proteína, não posso comer doce, não posso comer nada que eu gosto. E vai entrando essa parte forte de privação, a pessoa vai ficando cada vez mais com vontade, porque ela não consegue ali manter por muito tempo. Sim, não é sustentável. Porque isso é um terrorismo, né? Com a gente mesmo. Né? A gente Sim. deixar de comer, de às vezes jantar com uma amiga, com um namorado, com alguém, né? Sim. E aí vem esses momentos de compulsão também. Só que em pouca quantidade, não. Não. Muitas vezes as pessoas perdem a linha mesmo da quantidade, mas por não observar que aquilo tudo foi ocasionado por uma restrição severa alimentar, né? Uhum. A restrição severa não é contra o equilibrar pratos, né? Exatamente. Uma próxima que eu ia perguntar para vocês aqui, quais seriam, né, os gatilhos emocionais mais comuns Uhum. que levam as pessoas a descontar? Então, são as emoções, né? Então, Quais são esses gatilhos? O estresse, a tristeza, a decepção, frustração, todas essas emoções, a saudade, Culpa. culpa. Então, todas essas emoções vão propiciar para que as pessoas resolvam os problemas. Resolvam através da comida. E da bebida também, né, gente? Da bebida também. Nossa, e outras questões também. Vejo assim, é preocupante. Assim, teve uma época que eu trabalhei, eu não vou citar, obviamente, mas assim, teve uma época que eu trabalhei numa dada empresa aí que eu tinha contato com o pessoal e eu ficava assustada assim, porque eles bebem todo dia. Mas não é assim, sextou, né? Eu vou beber. Era todo dia. Eu falo, gente. E assim, realmente, né? Tinha uma rotina assim, muito puxada, né? De trabalho, né? Muita pressão, ambientes assim que... Mas é aquilo, né? Não desenvolveu o recurso, as estratégias, recursos né? emocionais, as estratégias para resolver os problemas. Para resolver, exatamente. Então, como lidar com a pressão do trabalho? A pressão do trabalho, às vezes a pessoa tem uma percepção que o chefe está querendo puxar o tapete dele. Tem várias percepções. Não significa necessariamente que é uma realidade, que é uma verdade. Mas ele acredita. Então, isso vai acabar gerando o que a gente chama de distorções, né? Eu penso de uma forma disfuncional, eu acabo distorcendo aquela realidade e isso vai gerar um comportamento inadequado, um comportamento que vai trazer prejuízo. Então, o que é importante? Eu começar a estar atento primeiro às minhas emoções, o que causa essas minhas emoções, para começar a entender como que eu posso resolver, para começar a buscar alternativas para resolver aquele problema. Então, se eu acho que o meu chefe não gosta de mim, está querendo puxar meu tapete, eu tenho que buscar evidências. Lembra das palavras? Lembra da pergunta? O bordão base? Da doutora Márcia, Bruno, não sei se você sabe, a Márcia foi uma psicóloga por 6 anos, né? E assim, ela me viu em vários momentos da minha vida.
E quando eu começava, eu trazia, né, nas sessões, eu falei assim, não, Márcio, meu Deus, que tá acontecendo isso? Porque é isso. E eu trazia os meus diagnósticos. E ela virava para mim assim, Thaisa, quais são as evidências? Mas assim, aí virou um bordão. E eu propago isso com as pessoas que convivem comigo. Eu olho assim, mas peraí, mas quais são as evidências? Disso que você está falando. Mas só que isso é um recurso. Sim. Da gente se perguntar. De começar a entender o que está acontecendo. Organizar, né, os pensamentos, né? Porque a gente tá ali num mix de emoções, né? Então, muitas vezes a gente não consegue organizar. E fazer essas autoperguntas ajudam muito, então, assim, né? Quais por exemplo, por que eu acho que o meu chefe está querendo puxar o meu tapete? O que ele fez exatamente? Só para dar um exemplo para a audiência entender. O que o meu chefe fez que eu estou achando que ele está puxando o meu tapete? Eu tenho que procurar fatos, eu tenho que procurar dados concretos para que essa ideia, esse pensamento, ele mantenha ou não. Na maioria das vezes, não se mantém. E isso já dá uma dica. Significa que eu estou vendo as coisas de uma forma que não é bem assim. É como se eu tivesse com meu óculos embaçado, eu estou vendo uma situação, mas não estou enxergando direito. A realidade. Não estou enxergando a realidade. A lente está desajustada. Isso. Então, para enxergar. Esse é o caminho para você começar a trabalhar com relação às suas emoções. E quando a gente começa a identificar que não é tudo isso, é muito interessante no processo terapêutico. A gente pergunta da intensidade da emoção e, normalmente, o paciente percebe que diminuiu. Quando nós fazemos reflexões, quando nós pensamos em possibilidades, o que esse comportamento significa. Você começa a questionar, né? Começa a questionar a emoção que acontece. Ela diminui a intensidade. Porque as emoções, gente, sempre vão existir. O negócio é o gerenciamento, né? A questão é como gerenciar as emoções e entender que a intensidade, quando ela está muito alta, aí tem. Então, deixa eu ver o que está acontecendo, porque muito provavelmente eu não estou analisando a situação de uma forma mais racional. Então, a gente vai fazendo essas reflexões. E é difícil fazer sozinho, né? É difícil a princípio. Exatamente. Quando você nunca fez terapia, é muito difícil a gente chegar a essas conclusões. Exato, porque daí a pessoa, ela vai lidando com as coisas baseado naquilo que ela aprendeu. E aí, baseado naquilo que ela aprendeu, aí geram as crenças, é aquilo que ela acredita, e aquilo se torna uma verdade absoluta. E você fica naquele ciclo, né? E as pessoas, muitas vezes, eu acho que elas também não têm a consciência, né, do quanto que essa falta de recurso cognitivo que você trouxe, Márcia, o quanto que ela impacta na questão do comportamento alimentar. Sim, exatamente. Né, Bruna? E eu vejo que a questão como a gente falou no começo do programa, com relação à questão da obesidade, é claro que existe toda essa questão da nossa mudança de comportamento enquanto sociedade, né? Então, assim, vieram as indústrias, tem as indústrias alimentícias, vem toda essa questão da cultura da alta performance, né? Que você tem que produzir, né? Tem que equilibrar X milhões de pratos, né? E você tem que produzir, etc, etc. Isso acarreta uma série de consequências, mas também a questão da obesidade, da questão do sobrepeso. Então, mas olha que interessante. Ela está correlacionada com essa falta, na verdade, de recurso psicológico. Porque veja só, olha que interessante. Todos nós sabemos o que é preciso para emagrecer. Então, nós sabemos o que a gente pode comer, nós sabemos que se a gente fizer atividade física vai ajudar. Por que não dá certo? Porque a gente sabe o que tem que fazer, mas não... A questão a autossabotagem, vamos falar disso. A questão, só para fechar isso, a questão é como fazer.
que é aí que entra o aspecto comportamental. As pessoas, elas sabem o que precisa fazer. Sabem o quê? Mas o como? O como fazer isso? Então, meninas, aproveitando, vamos trazer aqui para vocês falarem sobre o programa Reset Leve, né? Que é o programa que vocês têm para emagrecimento. E aí, ressaltando, né, que o emagrecimento, ele não está apenas para as pessoas obesas, né? Eu acho que qual é a mulher que não precisa perder 2 quilos, né? Não é? 2 ou 3, né? Eu acho que não existe, né? Qual é a mulher que está satisfeita? Reset Leve é, então, a dieta do desbloqueio emocional. Então, esse desbloqueio, ele é de qualquer coisa, né? Desbloqueio daquele que é obeso, daquele que não é obeso e que ele acha que ou que não tá bem. Porque, assim, a crença o pensamento sabotador é o que pensam de mim, o que pensam sobre mim. Para gostarem, para me amarem, porque provavelmente a crença que está por trás do que você trouxe, para me amarem eu tenho que estar perfeita, ter um corpo perfeito, não ter nenhuma dobrinha, né? Enquanto tem alguns bebês que o pessoal adora as dobrinhas, né? Mas, então, o programa, ele está aberto para qualquer questão. E por que é importante? Qual que é o diferencial? Porque existe um trabalho da psicóloga junto com a nutricionista, onde nós discutimos os casos, então existe um alinhamento, as pessoas dizem que, nossa, é interessante, eu escuto da Bruna a mesma coisa que eu escuto de você, então existe uma sintonia, nós estamos indo para o mesmo caminho. Então, esse é um diferencial que nós encontramos, que nós achamos importante no projeto. Você queria comentar alguma coisa? Não, eu até ia fazer um adendo sobre isso, né? Que o Reset Leve nasceu justamente da escuta, né? Com as pessoas, né? Desse dores, acolhimento, né? Das dores. Então, a Márcia traz dessa abordagem terapêutica esse trabalho que eu também consigo identificar aí na parte alimentar. E a gente, como ela falou, sempre tem essa troca, né? Essa discussão de casos para que a gente sempre esteja ali fazendo... uma mesma abordagem, né, de tratamento e transformando essa pessoa de dentro para fora. E existem fases, né, que nós trabalhamos. Então, tem a fase do emagrecimento, onde nós vamos trabalhar com técnicas cognitivos comportamentais. Então, a gente trabalha a questão da reestruturação, que a gente falou bastante aqui. Sim. Tem também técnicas comportamentais que ajudam a pessoa a promover mudanças. E a desenvolver o tal dos recursos. E os recursos, as estratégias. É um conjunto de técnicas que vai estar ajudando a pessoa. E aí tem uma segunda fase que é da manutenção. Porque existem muitas dificuldades que a gente observa de uma forma geral nos tratamentos. É que a pessoa emagrece e acabou o tratamento. Só que existe o depois. Como que eu faço para manter? Então, esse é um grande diferencial do tratamento, que é trabalhar com a manutenção, porque nessa fase é que existem os lapsos, é que existem as recaídas, então a gente vai ensinar o paciente a lidar com essas dificuldades. E tornar o processo sustentável, né? É um processo sustentável. E é um programa que tem duração de até 30 semanas, não é um processo tão longo, mas todo o processo que está ligado à terapia cognitivo-comportamental tem como proposta treinar a pessoa para que ela aprenda a fazer, como você faz quando você busca as evidências. Entendeu? Eu aprendi, viu? Aprendi a buscar as evidências, meu Deus. E existem algumas modalidades, né, que nós trabalhamos. Então, a gente trabalha com a modalidade individual. Nós trabalhamos também com a grupal, então, com grupo, né? E nós temos também um diferencial que é oferecer essa proposta para empresas, onde nós fazemos palestras de sensibilização, de psicoeducação e também trabalhamos pessoas. Exatamente, também trabalhamos com grupos dentro da empresa que tem esses casos, porque o que acontece na empresa? A empresa precisa também trabalhar com o bem-estar do seu profissional. Isso está relacionado com o bem-estar, né? Com tudo do bem-estar. Muito importante isso. E com bem-estar no trabalho.
né? Porque quando o funcionário ele está bem no seu trabalho, ele vai produzir ter mais. bons resultados também. É o tal do ser humano feliz produz. Isso. Né? E a Exatamente. empresa está interessada no profit, Uhum. né? Não é assim, não, agora todo mundo virou bonzinho. Não é que virou bonzinho. Eu quero que você seja feliz É uma porque eu sou troca, bonzinho. né? Eu É uma quero que você seja troca. feliz para lucrar acho mais. que é isso, uma troca. Né? É Eu quero que você seja feliz porque eu quero lucrar mais. Mas isso daí todo mundo ganha, né? Sim. É um ganha-ganha. A gente tem que ganha-ganha. pensar nesse ganha-ganha. E quando as pessoas entendem também que a alimentação não precisa ser algo difícil, que é algo leve para você ter uma vida saudável, com equilíbrio. Eu acho que essa é a palavra-chave, sabe? Equilíbrio. E você saber dosar a comida no geral, saber controlar melhor as emoções, né? Uhum. Então é isso que traz a essência, né? É do bacana. programa. Bacana, para trazer equilíbrio. Então vocês estão no lugar certo, né, para falar sobre esse programa, né, que é o Equilibrando Pratos, porque é justamente quando a gente traz esse tipo de debate, a gente está promovendo algo para as pessoas refletirem como que elas podem equilibrar melhor os pratos da vida delas. Sim. E o prato quer dizer dos recursos cognitivos, dos recursos psicológicos para lidar com os problemas, está correlacionado, se correlaciona com o comportamento alimentar, né, Bruna? E a pessoa, e é o que eu falo, né? A pessoa, que eu comentei, desde os 15 anos que eu vou nutricionista, desde os 17 que eu faço academia, então eu acabei desenvolvendo essa coisa que eu fui lá atrás, que gerou essa crença em mim, não foi de todo mal. Ela acabou também implementando em mim algo para eu olhar para minha saúde. Então, assim, eu sou sempre muito cuidadosa com isso. Né? Embora tenha ficado ali um resquício de uma crença ainda que fica perturbando a minha cabeça um pouco. Estimulou o autocuidado, né? Foi um estímulo ao autocuidado, ao equilíbrio. Então, assim, quando a gente desenvolve essa consciência de tudo bem eu comer um churros, né, num domingo, mas, assim, durante a semana eu preciso fazer algo para equilibrar aquilo lá que eu coloquei dentro do meu corpo. Né? Assim, Essa consciência que é importante. Você não vai comer churros todos os dias, todo né? dia, né? Mas assim, então eu vou fazer amanhã, eu vou fazer 30 minutos a mais de cardio, eu vou fazer, entendeu? Alguma coisa que vá buscar compensar. ter essa compensação. E tem a questão também da saúde, né? A pessoa estando magra não significa necessariamente que ela está saudável. E vice-versa também. E às vezes também a pessoa é uma falsa magra, né? Sim. Tem as falsas magras também, né, Bruna? Com não é certeza. Só o peso é apenas um número, mas que ele não denota necessariamente. Você falando de peso, né? Me veio uma coisa à mente agora. Eu até, no acompanhamento com os meus pacientes, eu falo, não se apeguem ao peso da balança. Entendam a composição corporal, entendam a saúde no geral, né? Exames são importantes. Então, muitas vezes, as pessoas se apegam ali no peso da balança, Nem né? me fale que eu sou uma delas, tá? Exatamente. Então, a composição corporal, o estilo de vida, tudo isso, se a pessoa tem uma boa alimentação, um bom estilo de vida, às vezes aquele peso é o ideal para ela, é um peso saudável, né? Mas as pessoas buscam ali... Que é o peso, né? O peso, né? A idealização, né? Muitas vezes de um peso em si. Então, eu falo, não se apegue ao peso da balança. Vamos entender aí como que tá a saúde no geral, composição corporal, que é muito importante. Eu vou aproveitar a fala de vocês... Eu vou trazer aqui uma questão até particular que eu passei na minha infância, e eu acho que eu trouxe isso da minha infância como uma crença, né? E assim, não falando assim, né? Pessoas da minha família, não vou falar quem. Pessoas da minha família, né, que vão assistir esse podcast, elas vão saber que eu tô falando delas. Mas eu não vou falar o nome. As pessoas da minha família... Ai, meu Deus, hein? Eu tive uma infância assim que eu era magra, depois eu fiquei mais gordinha, uma adolescência mesclada, mais gordinha, depois mais magra. E eu sei, então assim, desde criança eu sempre tive um problema com a balança, né? E essas pessoas da minha família chegavam pra mim e falavam assim, muitas vezes, porque se você emagrecer mais 2 quilos, vai ficar perfeita. Mas se você emagrecer mais 4 quilos, nossa, vai ficar linda, não sei o quê. E muitas vezes, você sabe que até hoje, eu coloco um biquíni, eu não me sinto bem de biquíni. Por mais que as pessoas olhem e falem, não, você tá bonita, você tá isso, aquilo. Mas eu nunca consegui me sentir bem de biquíni.
Por quê? Porque quando eu colocava biquíni, quando eu era mais nova, essas pessoas olhavam pra mim e falavam que se eu emagrecesse mais X quilos, eu ficaria perfeita. Então, eu trouxe isso pra minha vida adulta. Por mais que eu tenha me cuidado e me tornado uma adulta saudável, com um percentual de gordura muito bom, né, pra minha idade, eu não consigo me sentir satisfeita. Por mais que eu tenha todo o entendimento disso que eu tô falando pra vocês, e é uma coisa louca. O quanto que aquilo que a gente vive na nossa infância, as questões ali do ambiente, como que eles moldam, né, as nossas crenças, a gente traz isso. Como isso reflete Exatamente. hoje, Como né? que isso reflete? Então, assim, eu olho, eu acho que eu não me pesei esse ano ainda, mas eu vejo na roupa. Eu tenho algumas calças que elas são minhas balanças, né, que eu vejo como é que eu tô. Então, assim, eu tenho problema com balança. Eu espero que eu esteja dentro de um peso X, assim. Então, Thaisa, você está trazendo o seguinte. Você foi condicionada a pensar desse jeito. Percebe? Sim. Você está pensando da mesma forma que te ensinaram a pensar. Então, nós trazemos da nossa infância crenças, como você disse, e nós vamos nos condicionando a tudo isso. Tá? Então, o que está acontecendo hoje? Você continua com as crenças limitantes. Você continua com seu óculos embaçado. Né? Porque se a gente fizer uma sessão terapêutica aqui, né, provavelmente eu perguntaria, Thaisa, você recebe elogios quando você está de biquíni? Muitos. Muitos. Sim. Então, isso que dado é? Esses que elogios significa? significa o quê? Qual é a evidência? A disso? evidência, eu ia falar isso agora. Qual é a evidência? Né? Então, O que evidenciam esses elogios? Então, assim, eu estou levantando uma hipótese aqui com você, né? Sim. Porque eu tenho certeza que você é elogiada. Muito mais do que você era elogiada na sua infância. Então, o que está acontecendo? Você continua olhando para o retrovisor, né? Está olhando no retrovisor lá atrás, não está fazendo uma elaboração disso. Sim. Né? E verificando que você está no padrão que realmente você estava buscando. Exato. Né? Algumas insatisfações a gente pode ter. Poxa, pode ter uma gordurinha aqui, uma gordurinha ali, tudo bem. Isso faz parte, porque nós somos críticos, né? Nós tentamos ser perfeccionistas, mas a gente não pode exagerar. É diferente, por exemplo, de uma pessoa que tem um transtorno mental anorexo, por exemplo. Que aí existe um exagero. Claro. Com relação à roupa, que número que tem que vestir, porque ela não se percebe adequada. Então, Sim. tudo isso está relacionado à nossa percepção e o que foi construído ao longo da nossa vida. Quais as crenças que nós mantemos, entendeu? Exato. Então, aí, toda vez que alguém te elogiar, puxa vida, está diferente do que eu ouvia lá na infância. Isso. Então, são dados que você pode começar a desconstruir. Você pode debater isso com você. Lembra que eu já te ensinei? Gente... Vamos debater os pensamentos. São anos, né? Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram comportamento. Isso. Ai, meu Deus, um mantra. Então, vamos debater se esse pensamento é real. E eu acho que essa questão da gente... Eu acho que assim, a gente querer melhorar não é ruim. Mas é uma linha, eu percebo que é uma linha tênue, né? Desse querer melhorar e esse querer melhorar se tornar algo patológico. Isso. Né? Eu estava com uma pessoa essa semana que, assim, tipo, a pessoa é um atleta. É uma atleta. Enfim, uma ex-atleta profissional. E falando que não tá bem. Ele tá achando que não tá bem. Eu falo, gente, como assim? E é engraçado que daí ele falava pra mim assim, não, você está ótima. E eu olhava pra essa pessoa e falava assim, não, você também está ótimo. Mas assim, não, mas eu tenho que melhorar, eu já fui melhor. E eu falava, mas eu também tenho, sabe assim? Então, como que a gente pro olhar pro outro é um óculos que não tá embaçado, e olhar pra nós mesmos, muitas vezes esse óculos ele tá embaçado. Meninas, vamos para um bloco especial aqui, tá? Porque a gente já tá caminhando pro final do nosso programa. O assunto é uma delícia. O Gustavo já me avisou ali. O
Gustavo, não brigue comigo. Vamos lá, gente. Hora do desequilíbrio. Agora, um bloco especial aqui no programa Equilibrando Pratos. Vamos para as perguntas polêmicas. Uau! Tá? Primeiro para Márcia. Vamos Ficar lá. magra a qualquer custo é um problema emocional ou cultural? Então, depende do custo, né? Tudo vai depender do custo que você está pagando para se manter magra. E o quanto magra. Então, tem o custo interno, o que eu quero, o que eu desejo, isso que eu quero realmente está dentro do saudável, ele me traz sofrimento ou não. E, claro, que existe a influência da sociedade. Sim. O quanto que eu estou dentro dessa influência, né? Parece que as coisas estão mudando um pouquinho sobre isso, né? Tá tendo Essa cultura da aceitação, né? tá tendo mais aceitação. E também é perigoso, né? Porque a aceitação para tudo também não é legal. ruim. Então, a gente tem que ter um equilíbrio dessa resposta. Então, tentar entender o equilíbrio da altura, do peso, de vez em quando fazer algumas consultas com os profissionais para entender como que ele vê, o que ele pensa. Então, é importante o autocuidado aí, né? Sim. O tal do quando fala assim, eu sou gordinho, mas eu sou feliz. A gente escuta muito isso, né? Será que isso eu sou feliz mesmo? A pessoa é feliz mesmo ou ela tá papo furado? Então, no consultório a gente espera que a pessoa fale a verdade, se é feliz mesmo. Sim. Né? Porque se tiver lá no consultório mentindo, tá pagando para se auto-sabotar. Sim. Né? Perfeito. Então, a gente só vai entender mesmo baseado no comportamento dessa pessoa, se realmente ela é feliz ou não. E você já atendeu, Márcia, alguém que prefere engordar do que enfrentar um trauma emocional? Não tenho dúvidas disso. Mais comum do que se pensa. É mais comum do que se possa imaginar. Então, o que acontece? Tem pessoas que não estão preparadas para promover mudanças na sua vida. É porque existe um esforço. O que acontece? Nós crescemos, né? Nós vamos construindo um condicionamento, né? A crença e o comportamento. Então, nessa construção, o nosso cérebro ele vai se programando para uma forma de pensar, uma forma de viver. Aí chega um dado momento que eu quero fazer mudanças. O cérebro ele vai atrapalhar a gente, porque ele prefere trabalhar no piloto automático. Ele prefere ficar no conforto. Então, para que você promova mudanças, vai ser um pouquinho mais difícil. Você tem que ser persistente, você tem que ter claro o que você precisa fazer. É uma decisão. É uma decisão. Então, tem pessoas que não estão nessa fase. Certo. Porque ela vai ter que promover as mudanças necessárias e tem um esforço. Só que todo esforço tem um resultado. Perfeito. Comer por ansiedade é desculpa ou doença? Bom, a ansiedade, a gente já falou que é um transtorno, né? Transtorno de ansiedade, ela é um transtorno mental que está dentro do grupo dos obesos. Né? Lembra que eu comentei? Sim. Então, a ansiedade, ela já está demonstrando, né? Principalmente se ela utiliza da comida, do alimento, para ficar mais calmo, para ficar mais tranquilo, eu não tenho dúvida que ele precisa se rever nesse uma caso. Doença, então. Ele, no mínimo, ele precisa avaliar qual que é a intensidade, qual que é a frequência desse comportamento. Então, é doença. Depende da intensidade. Da intensidade. E da frequência. É isso que vai intensidade. determinar se é doença ou não. Certo. Tá? E você acha que a indústria da dieta lucra com a nossa baixa autoestima? Eu acredito que a indústria, ela lucra com tudo. Com a baixa autoestima, com a alta autoestima. Então, assim, onde que está o problema? Não está no outro. A gente tem que parar de colocar a culpa no outro. Entendeu? Perfeito. Entenda que você é responsável
pelos seus comportamentos, pelas suas atitudes, pela tua felicidade. Ótimo. Então, você que Protagonismo. define se você vai na onda da indústria ou não. Se você vai comer o fast food ou não. Por exemplo, entendeu? Você que decide se você vai cozinhar, A escolha é se você vai fazer uma sua. batata Se você doce, vai um cozinhar. frango, Exatamente. você vai pedir um lanche. Então, parem de colocar a culpa nos outros. É. Por favor. Se não, me procurem. É Se for isso. difícil, me procure. É isso mesmo, isso mesmo. Bruna, para você, as perguntas aqui. Você acredita que as dietas restritivas são uma forma de autossabotagem disfarçada de disciplina? Sim, com certeza. Porque levam aos ciclos que a gente comentou, né? Anteriormente. E geram culpa. Então, a pessoa começa uma dieta restritiva, depois começa o efeito sanfona, volta e sempre vai se autossabotando. Perfeito. Você já sugeriu que um paciente se engordasse para sair de um padrão tóxico? Na verdade, engordar não. Mas trabalhar, acolher esse paciente, né? Uhum. E trabalhar junto com a terapeuta o comportamento desse paciente, para que aí sim ele atingisse o objetivo dele. Perfeito. Quem vende detox em cápsula deveria perder o CRN? Meu Deus, super polêmica essa pergunta, né? Mas eu acredito que o CRN, ele tenha que investigar bem, né? E o nosso corpo já faz o nosso próprio detox, né, gente? Tá aí o intestino nosso, o rim, né? O fígado, o nosso próprio corpo já faz automaticamente aí o detox, né? Sim. Gerou-se essa cultura do detox, né? Sim. Tudo é detox. Tudo é detox. Nutricionista pode dizer que tudo é permitido na alimentação, não é contraditório? Não, desde que a gente faça tudo com equilíbrio, né? Que a gente siga uma rotina alimentar, que a gente coma a quantidade ideal calculada pela nutricionista, né? Sem restrições severas, né? E comendo de tudo um pouco, inclusive o exemplo dos churros mais uma vez. Comer um churrozinho a semana, tá tudo tranquilo. Comer um dia só não vai te atrapalhar. Isso não significa que é toda semana, tá? Sempre assim, com muita... Deixa claro. O problema é que eu comi um churros uma semana e na outra semana eu comi um banana split. Ai, meu Deus. Mas o Vamos fato lá. de não comer todos os dias, sempre. Emagrecer sem sofrimento não é balela para vender consulta? Com certeza não. Quando a gente aprende sobre o equilíbrio, sobre comer com consciência, saber identificar as emoções, né? Não é balela. A gente consegue emagrecer comendo o que a gente gosta. Com certeza. Ok. Com certeza. De acordo. De acordo. De acordo. Eu acho que para tudo que a gente está falando aqui, pessoal, meninas, vamos caminhar aqui para o encerramento do nosso programa, infelizmente. Ficaria aqui mais horas. Mas, assim, com certeza, tudo na nossa vida, para a gente melhorar, a gente precisa decidir, né? Eu acho que tudo é decisão. Tem muitas pessoas que falam assim, nossa, mas você treina todo dia, você isso, aquilo. Eu falo, gente, eu tomei uma decisão. E aí, aquela decisão que eu tomei, não importa o que está acontecendo, eu tenho que treinar. Eu tenho que fazer isso aqui, porque é uma decisão que eu tomei há muito tempo. Não eu escolho. Eu escolho, né? Tipo assim, eu escolho porque eu decidi. Sim. Né? Eu decidi ter um corpo X, PTO, que me exige exige o ônus, o bônus exige o ônus, né? Então, eu queria que vocês trouxessem aqui, vocês falaram do programa Reset Leve, como que o programa Reset Leve, então, pode ajudar as pessoas a equilibrar os pratos? Começa. Começando comigo? Pode começar. Pode ser. Ok. Então, olha só que interessante. Quando a gente fala equilibrando os pratos, são vários pratinhos, né? Que a pessoa tem que ficar equilibrando. Então, o que acontece? Na vida, nós temos vários pratos, né? Então, nós temos o prato físico, que é aquele que está relacionado à alimentação e atividade física. Nós temos o prato emocional, nós temos o prato mental, nós temos o prato espiritual. Enfim, nós temos vários pratos que a gente precisa estar equilibrando. Então, no programa
que a gente vai trabalhar? A gente vai ajudar as pessoas a encontrar estratégias para equilibrar esses pratos de uma forma saudável, né? No aspecto mental, emocional, físico e assim por diante. E tem também o pratinho social, porque nós precisamos manter relacionamentos saudáveis. E o apoio das pessoas também é importante. Então, o psicólogo ou nutricionista vai estar ajudando a montar essas estratégias junto com vocês. Perfeito. Com certeza, acho que basicamente você falou tudo sobre o nosso programa, né? Ele traz o equilíbrio total da nossa vida, né? Não só da alimentação, das emoções, mas sempre respeitando a parte social das pessoas. Então, basicamente esse todos... algo... Desculpa, Bruno. Não, é o equilíbrio de tudo. É algo personalizado, né? Porque cada pessoa vem de uma realidade, tem uma vida diferente. Sim. Eu acho que o conceito, por isso o conceito de equilíbrio, ele é relativo, né? Não existe um equilíbrio, o perfeito e aquilo que a gente coloca, mas é algo relativo que cabe cada um encontrar isso de acordo com a vida que tem e de acordo com a fase da vida que está vivendo também. Que Meninas, muito bom, gente, olha, muito obrigada. Bom. E meninas, elas equilibraram os pratos comigo, gente, essa semana. Essa gravação, ela estava programada na minha cabeça, não na delas. Ela já estava programada para acontecer, mas não na data de hoje, né? Mas acabei tendo um imprevisto e acabei convidando elas para virem aqui de última hora, né? Foi uma loucura. Mas assim, né, seguimos equilibrando os pratos, né, emblematicamente, equilibrando vários pratos para estarmos aqui hoje. Então, assim, meu muito obrigado para vocês. Gratidão. Foi muito especial. E mais uma vez, audiência, queridos, trouxemos aqui profissionais de alto gabarito, trazendo conhecimento para que vocês reflitam se vocês estão equilibrando os seus pratos. Muito obrigada por mais esse episódio e até a próxima.